Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje é o processo de fecundação. Bom, a fecundação é o termo utilizado, para denominar, ou seja, o processo em que um gameta masculino, ou seja, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo, eles se encontram e iniciam o desenvolvimento do embrião. Bom, como envolve gametas, esse processo ele só é possível ser observado através de reprodução sexuada, ou seja, quando existe um macho e uma fêmea para poder perpetuar a espécie. Depois desses gametas se encontrarem, é formado o zigoto, né, como vocês podem ver na imagem, que inicia-se um processo de muitas divisões celulares para formar o embrião e assim se formará um novo ser. As características da fecundação, elas são várias, né? Os gametas femininos nos animais, eles geralmente recebem o nome de óvulos, no caso, no conhecimento mais popular, são chamados de óvulos. No conhecimento científico, eles são chamados de oócitos secundários. E já os masculinos são os espermatozoides. Esse processo de reprodução, ele também não ocorre só em seres humanos ou só em mamíferos. Ele também ocorre ou só em animais. Eles também ocorrem nas nossas plantas. As plantas, elas possuem a oosfera como um gameta feminino e os anterozoides como gametas masculinos. Nas espécies animais e plantas cujos os órgãos sexuais eles são separados, então eles vão possuir sempre um órgão genital masculino e um órgão genital feminino. E já os gametas produzidos por esses indivíduos, eles vão ser chamados de dioicos. Nas espécies monóicas, ou seja, nas espécies que não necessitam de um macho e uma fêmea, eles são chamados e podem ser chamados também de hermafroditas. Geralmente existem espécies em que um indivíduo ele possui o órgão sexual masculino e feminino e é capaz de se autofecundar, né? Eles são chamados de hermafroditas e possuem tanto o órgão masculino quanto o feminino. E além de eles terem esses dois órgãos sexuais, eles também são capazes de produzir os dois gametas, tanto o masculino quanto o feminino. Bom, existe esse processo de autofecundação, né, que são nas espécies monóicas, como eu já falei, nas espécies hermafroditas, que geralmente ocorrem em algumas plantas, né? Os gametas masculinos, eles podem fecundar os gametas femininos de um mesmo indivíduo. Ele é capaz de produzir o gameta masculino, o gameta feminino e se fecundar sozinho. Então, o processo de autofecundação. Nesse caso, existe a troca de gametas, né? E quando a gente, por exemplo, quer aumentar a variabilidade genética dessas plantas, o que a gente faz? A gente utiliza no processo de fecundação, que a gente pode chamar de... utiliza no processo de fecundação um indivíduo diferente, né? Pode acontecer esse processo de forma artificial, em que um ser humano vai lá e fecunda busca outra planta da mesma espécie e fecunda, ou pode acontecer também de forma natural, que a planta pode ser fecundada através de um polinizador. Essas plantas que possuem autofecundação, elas permitem alguns processos, elas têm alguns processos bioquímicos, né, para poder ajudar nessa união de caracteres de diferentes organismos, ou seja, ela tem alguns processos bioquímicos que é liberado na natureza, que permite, que facilita ela ter interação com outros organismos, com outras plantas da mesma espécie. Para que isso, gente? Para aumentar a variabilidade genética. Imagine que essa planta ela se autofecunda o tempo inteiro, ela produz lá o gameta masculino e feminino e ela não tem interação com outras plantas. Logo, logo a espécie dela vai ser extinta, né? Porque ela não vai conseguir produzir organismos suficientes. Outras plantas também, elas criam dessa espécie, né? Outras plantas que se autofecundam ou plantas hermafroditas, elas criam barreiras, né, entre os órgãos, ou o masculino ou o feminino, e esses órgãos também podem amadurecer em épocas diferentes, para que essa planta ela possa ter interação com organismos da mesma espécie, porém plantas diferentes, ok? Como vocês podem ver na imagem, essa como seria, né, um organismo hermafrodita.
Também nós temos a fecundação cruzada, que existe na maioria dos seres vivos dioicos, ou seja, com sexos separados, ou também existe também nos organismos monóicos, né? Mas essa fecundação cruzada, ela só ocorre em organismos que têm troca de gametas entre indivíduos diferentes, né? Ou seja, os gametas eles se encontram e se fundem em um processo chamado de fecundação cruzada. Na fecundação cruzada, as principais características, o principal fato dessa fecundação é aumentar a variabilidade genética, né? A variabilidade genética ela é uma vantagem, pois torna os descendentes mais adaptáveis aos ambientes, aos diversos ambientes. A união dos gametas através da fecundação cruzada, ela pode acontecer de forma interna ou de forma externa. No caso da fecundação interna, observa-se a junção dos gametas masculino e feminino no interior daquele que produz o gameta feminino, ou seja, observa-se a junção dos gametas, observa-se o processo de fecundação dentro do organismo, né? Dentro do organismo feminino, ou seja, dentro da fêmea. Já a fecundação externa ocorre fora do corpo, geralmente no ambiente. O que a gente pode dar um exemplo? O exemplo dos sapos. Os sapos, eles vão lá, né? As fêmeas depositam seus ovos lá em determinado ambiente, geralmente na água, e o macho vai lá simplesmente e joga o seu gameta masculino. E ocorre o processo de fecundação externa. Não precisa esse macho e essa fêmea ocorrer um processo de cópula, né? Cópula interna, ok? E esse organismo ele vai se desenvolver sozinho, sem a necessidade de uma mãe ou de um pai para ficar cuidando daquele animal. Não existe um parto, não existe amamentação, e não existe período de gestação, e não existe pais e mães cuidadosos, né, que se responsabilizam pelaquela cria. Ele simplesmente deposita o material genético lá masculino e o feminino, e ocorre o processo, o processo sozinho, do crescimento do animal sozinho. No caso de nós humanos, né, a fecundação ela compreende ao período que vai desde o encontro do espermatozoide, que é o gameta masculino, com o ovócito secundário, até a fusão dos núcleos, ou seja, até o processo de divisão celular, e também o processo em que, após essa divisão celular, esse zigoto ele se adere à parede uterina, ele se fixa a essa parede uterina, né, o que nós chamamos de endométrio, e se torna um novo ser, ok? Então, é assim que ocorre a fecundação humana. Nos humanos, ocorre o quê? A penetração do espermatozoide lá no óvulo. Como que ocorre essa penetração desse espermatozoide no nosso óvulo ou no nosso ovócito secundário? Existe no ovócito um conjunto de células que envolvem, né, esse ovócito, que nós chamamos de corona radiata. Então, a princípio, quando esse óvulo ele é liberado lá pelos ovários e começa a percorrer a tuba uterina, existe então a penetração do espermatozoide, a princípio, através da corona radiata, que é esse conjunto de células que envolvem o ovócito. Após essa penetração dessa corona radiata, ele entra na zona pelúcida. Por quê? Porque é como se fosse um ovo, pessoal. Existe um núcleo, onde tem um material genético, existe uma proteção para esse núcleo, e depois dessa proteção para esse núcleo, existe outro tecido que também protege, né, mais ainda esse núcleo. Então, a corona radiata é o tecido mais externo, em que o espermatozoide precisa penetrar a princípio. Em seguida, ele precisa penetrar a zona pelúcida, que é outra camada, que é uma camada formada por glicoproteínas, então ela é uma camada mais gelatinosa, e circunda o ovócito, né? Em seguida, quando ele consegue penetrar essas duas camadas, ele chega até o nosso núcleo, né? O núcleo dessa célula, ele chega até o núcleo do ovócito. E nesse núcleo acontece, então, o quê? A fusão do material genético, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. Após a penetração do espermatozoide, então, ele se torna, né, o ovócito secundário, ele se torna impenetrável para outros espermatozoides.
No entanto, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, existem alguns casos muito raros, né, raríssimos, em que ocorreu a fecundação de um mesmo óvulo por 2 espermatozoides diferentes, tá? Ocorre também, às vezes, que a fecundação de um mesmo óvulo, né, com espermatozoides até de pais diferentes. Então, isso é raríssimo de acontecer, porque, como já foi falado, após a penetração do espermatozoide, o nosso corpo, ele tem um sistema em que o oócito, ele se torna impenetrável. Por quê? Porque após a fecundação, começa a ocorrer o processo de divisão meiótica, né? Ocorre meiose, e forma-se, então, um outro zigoto com um pré-núcleo que possui os cromossomos tanto femininos quanto masculinos. E após isso, eles se fundem para formar um novo embrião e um novo ser. Então, a fecundação, ela garante que o número diploide de cromossomos da nossa espécie seja restaurado, ou seja, lá onde tem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, eles se juntem e formem um outro ser. O indivíduo, ele começa a ser iniciado, ele se inicia através desse processo, né, que nós chamamos de desenvolvimento embrionário, até o momento do parto, né, até o momento que ele vem ao mundo. Existe nos gametas um processo que nós chamamos de hereditariedade. Ele serve para esse processo de hereditariedade. As células sexuais, elas carregam informações genéticas, né, que trazem tanto do pai quanto da mãe, e características tanto do pai quanto da mãe que são passadas por gerações. Ou seja, então o novo organismo ele vai ter característica lá dos avós, dos bisavós, do pai, da mãe, né? Isso nós chamamos de hereditariedade. A hereditariedade é um processo biológico de transmissão de certas características dos seres vivos por gerações. Então, como a gente vê no exemplo, o nosso próximo ser, ele vai ter características tanto da mãe quanto do pai, quanto dos seus ancestrais, avós, bisavós, entre outros. Bom, no nosso Exercitando, a gente tem uma questão bem interessante sobre o sistema reprodutor feminino. Recebe o nome de fecundação o evento em que o espermatozoide encontra-se com o ovócito secundário. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que indica o número e o nome correto da estrutura onde normalmente ocorre o processo de fecundação. O que vocês acham? Bom, a fecundação ela ocorre no processo, lá na tuba uterina, ou seja, lá na numeração 2, né? Então, o nosso ovário, ele libera esse ovócito secundário até a tuba uterina, e é lá na tuba uterina que se encontra o espermatozoide e o óvulo, e ocorre o processo de fecundação. Então, a nossa resposta correta é a resposta C. Bom, agora que você já conhece o tema, treine na sua casa, procure realizar as atividades do seu professor e acesse a plataforma Eduque. Obrigada!